Minha mãe era assim. Não ornava joias, mas amava o relógio. Estava sempre com um no pulso. E arrumando as coisas delas, depois que ela se foi, quantos eu encontrei? Parados, sim, já bem mais antigos, não funcionam mais. Mas ela sempre tinha um relógio no pulso. Durante um certo tempo, depois que a doença se instalou, ainda fiz questão de mantê-la com um no pulso. E ela sempre procurava por ele, depois que fazia sua higiene, após levantar. Aí ela falava: cadê meu reloginho? Cadê meu reloginho? Já não sabia mais olhar as horas, mas ela fazia questão de ter um no braço, mesmo que parado fosse. Ela sempre gostava de um relógio no braço. Egum Mojuba, louvados sejam meus ancestrais. Tua bênção, minha avó. Oi, eu sou a Kurama. Sejam todos muito bem-vindos ao KuramaCast PTBR. Se você ficou aqui o mês de setembro inteiro, você sabe que segunda-feira foi o dia do KuramaCast PTBR. E vocês gostaram tanto que é oficial. Em outubro, em novembro, em dezembro e a partir de agora, toda segunda-feira, é o dia do KuramaCast PTBR. E eu peço para que você não só escute e deixe seu comentário aqui, dê sua opinião, mas que você também avalie o programa. Se você for em seguir, você pode depois avaliar o meu show e eu ficaria muito feliz se você pudesse me dar aquelas 5 estrelinhas de avaliação. Também compartilhe esse episódio. Compartilhe o KuramaCast. O KuramaCast é um podcast bilíngue, feito por uma pessoa negra para outras pessoas negras. Não só fala de português, mas também de inglês. E hoje eu venho fechar setembro. Hoje eu vou fechar um mês muito especial para mim. Porque foi o mês que eu me propus a fazer um projeto e eu completei. Mas também é o mês do aniversário de minha avó, que este ano teria completado mais um ano de vida nessa terra, no dia 24 de setembro. Mas este ano não foi um ano de celebração da vida, mas de relembrar a vida. Relembrar a vida da matriarca da nossa família. Relembrar a vida de uma pessoa que em cada feriado reunia ao seu redor filhas, netos, eventualmente até os bisnetos. Minha avó não era fácil. Minha tia já me disse várias vezes: vocês têm sorte de serem netos e não filhos. Ela me disse: sua avó não era esse docinho de coco com as filhas como era com os netos. E por isso eu sou muito grata, porque ela era um doce de coco. Ela era pra mim um bem-te-vi cantando de manhã, pois é uma das memórias mais doces que eu tenho de minha avó. Sempre que eu dormi na casa dela, no colchão no chão, no seu quarto, por volta das 8h30, 9 horas, ela me acordava dizendo: vamos levantar que os bem-te-vi já estão cantando. Hoje, adulta, eu vejo que o bem-te-vi começa a cantar às 6 da manhã. A minha avó me deixava dormir mais um catiquinho. Me dava um café da manhã caprichado e gostoso. E se eu quisesse Toddy com açúcar, não tinha tia minha que falasse nada, pois na casa de vó, os netos podem tudo. Na casa da avó, a lei é que neto faz o que quiser. Demos pra ela uma vez um presentinho que dizia: na casa da vovó sempre tem R$1. E tinha R$1. Tinha amor, tinha carinho, tinha consideração, tinha votos de felicidades. E cada vez que aquele R$1 saía de um esconderijo e ia para a mão do neto, todo esse desejo positivo e bonito ia. Eu apresento a vocês Dona Maria de Lourdes Mercedes da Costa, uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher mãe de 7 filhos, uma mulher excepcional. Minha primeira ancestral, a primeira que eu tenho lembranças e que pode me guiar agora das terras ancestrais. Conheci minha bisavó e ela se foi, eu era garotinho, era muito pequenininha ainda. Mas eu lembro de minha avó me levando pela mão, me falando: tome bênção de sua bisavó. E lembro muito vividamente de um doce, uma gelatina coberta de açúcar. De um lado vermelho, de um lado um pouco mais clarinho ali. E sempre que eu ia na casa de minha bisavó, tinha umas moedinhas para ir na mercearia comprar esse docinho pra mim. Se minha vida hoje é doce, é porque eu sei fazer dela um doce. Mas eu aprendi isso lá no passado. Aprendi com a minha avó. Levar uma vida doce é raiz ancestral. Vi minha avó chorar, vi minha avó sorrir. Vi minha avó, Maria, que sempre me disse: pega com Maria. Eu vi ela perder a fé, mas nunca vi ela perder o brilho,
o brilho no coração, que você via de longe. E esse dia que vi minha avó fraquejar na fé dela foi quando ela questionou a Deus por que levastes um dos meus filhos. E eu era criança, mal entendi, olhei para o céu e falei: Deus, por que você levou meu tio? E hoje, ao olhar para o céu, não questiono olhar por que levastes minha avó, mas sim fico feliz de que minha avó tenha sido levada para terras ancestrais para descansar, para viver junto dos seus, para reencontrar parentes que ela nunca nem conheceu, mas que estavam lá aguardando por ela e hoje aguardam por mim, pois um dia também vou me reencontrar com minha avó, minha ancestral. Trago para vocês esse pequeno episódio feito de coração. Minha avó, eu te amo e eu sempre vou te amar. E suas lições comigo vou guardar dentro do coração. E aqui ficam as vozes das que ficaram. Aquelas mulheres fortes que receberam a força de Maria de Lourdes. Mas que através dela, Maria Aparecida fazia as vezes na casa. Sempre apegada com Maria. E agora vem a mensagem de minhas tias e de minha progenitora também. E através delas, vocês vão conhecer um pouquinho mais de minha avó. Amém e Axé Maria. Mãe, sinto tanto sua falta, tanto. Mas agradeço a Deus pelos seus ensinamentos. As lembranças que ficaram são maiores. As lembranças são muitas e eu guardo com carinho. Lembranças, lembro-me de quando vinha para minha casa, íamos para o salão, olhava as plantas, ficava ali no quintal. Lembro também das viagens, quantas foram as viagens, quantas vezes estivemos juntas nas viagens. São muitas coisas boas. Aprendi. Se sou hoje a mulher que sou, agradeço a ti, mãe. Obrigada. Obrigada, mãe. Descansa em paz. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito supersticiosa. Para ela, manga com leite fazia mal, laranja de dia é ouro, de tarde é prata, de noite mata, comer pepino e ovos à noite também fazia mal e por aí vai. Então, todas as vezes que eu ia falar com Vida que fazia mal, ele já falava logo: isso é coisa da Dona Lourdes. E quando eu perguntava para ela: que mal que faz, mãe? E ela não tinha resposta, ela falava: isso é ditado dos antigos. A minha mãe, ela foi uma pessoa maravilhosa. A exuberância que ela tinha com ela. Era uma mulher linda, elegante, vaidosa, linda. Gostava de viver a vida. E a lembrança que eu tenho da minha mãe é da educação que ela me deu. Foi o maior legado que ela me deixou. Sempre me ensinando, sempre me corrigindo, sempre me preparando para viver a vida. Bom, a minha mãe, ela foi uma mulher que não conseguiu romper com a colonialidade, mesmo por causa da falta do conhecimento, né? Hoje eu encontro uma estudiosa das relações étnico-raciais, eu percebo isso. Então, muitas falas que ela teve conosco foi devido ao que ela viveu, ao que ela passou. Ela trabalhou com pessoas, líderes de Estado, pessoas brancas, e ela, enquanto uma mulher negra, acredito eu que por muitas vezes esteve no lugar da subalternidade. E assim ela repassou aquilo que ela via, ela reproduziu de uma certa maneira. Mas hoje eu entendo. Eu entendo e eu percebo que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem,
aquilo que a gente vive, aquilo que a gente caminha na vida. Os momentos que eu sinto mais falta da minha mãe é quando eu estou na missa, que o padre faz orações para Nossa Senhora. Eu me emociono muito porque a minha mãe, ela era devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu aprendi com ela a ser devota de Nossa Senhora Aparecida. E a minha mãe foi uma mulher muito potente na minha vida, apesar dos nossos encontros e dos nossos desencontros também, porque falar de mãe é falar de relacionamentos que estão tensionados, né? Mas eu sou muito grata, hoje eu percebo que eu tive uma criação muito acolhedora pelos meus pais, na verdade. Então eu quero agradecer a ela por ter me ajudado a me tornar a mulher que eu sou hoje. Muito obrigada, minha mãe. Quando criança, eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade. Eu estudava em uma escola que era afastada da minha casa. Eu tinha que pegar condução para ir para essa escola e eu já com meus 9 anos eu já ia sozinha. Estudava de manhã, saía cedo de casa para não chegar atrasado na escola. Minha mãe, às vezes, quando tinha oportunidade, trazia um lanchinho do local do trabalho dela. E esse lanchinho era sempre reservado para mim. Eu era a mais nova, lá em casa éramos mais filhos, mas ela reservava esse lanchinho para mim. E, além de ser a mais nova, saía cedo para poder ir para a escola, então eu tinha que tomar um café. Ela guardava para mim sempre esse lanchinho. Ou era um misto quente, ou era um iogurte, o que ela trazia quando sobrava do local de trabalho dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu nem fiz roteiro, eu fechei os meus olhos, tomei bênção e deixei meu coração falar, pois acho que seria injusto pedir de minhas tias e minha progenitora que abram seus corações e sentassem na frente do computador para ler um textinho. Então vamos fazer isso. Tá, como presente de aniversário para minha avó, ajudem a neta dela. Compartilhe esse episódio. Deixe um comentário aqui. Qualquer comentário ajuda, um coraçãozinho ou um textinho. E eu vejo vocês em outubro para mais um episódio do Kurama Cast PTBR, que é sempre abençoado pelos meus ancestrais. Epa, reoia, e tua bênção, minha avó. Axé e amém. Passamos juntos uma vida. A sua ausência é insuportável. Mas eu sei, mãe, que agora você é tudo o que a fé pode tocar. Sei que um dia voltarei a falar de ti, com sorrisos, pois vivo o luto, não somente. Eu sinto muita saudade da minha mãe.